Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais uma aula da nossa querida física, certo? Então, dando continuidade ao nosso estudo da cinemática vetorial, a gente vai entrar agora no capítulo 7, que fala sobre queda livre e lançamento vertical. Hoje a gente vai abordar a parte de queda livre. Então, hoje a aula vai ser só para trabalhar em cima do tópico queda livre. Então, o que vai ser a queda livre? Então, esse conteúdo está no livro de vocês, na página 85. O que acontece? Quando a gente abandona um objeto, a tendência é esse objeto o quê? Esse objeto cair. Então, em função da ação da gravidade, quando a gente abandona um objeto, a gente percebe que ele vai ser puxado em direção ao centro da Terra, vai ser puxado para baixo. Então, por isso que nós estamos presos na superfície terrestre. Porque existe uma força, né, a força da gravidade, que nos puxa em direção ao centro da Terra. Então, existe uma atração entre corpos ali. Então, o que vai acontecer? Então, esse corpo, né, esse objeto sendo puxado em direção ao centro da Terra, é o que a gente chama da gravidade. Então, a gente vai considerar aqui, a gente vai começar abordando experimento. Um experimento que foi feito. Lá no primeiro desenho, a gente tem uma pedra e uma folha. Só que eles estão caindo em um recipiente que tem ar. Então, se esse recipiente tem ar, se ele está aberto o ambiente, se a gente abandona aqui agora uma folha e uma pedra, a gente vai notar que quem vai chegar primeiro no solo vai ser a pedra. Agora, quando a gente repete esse experimento no vácuo, ou seja, na ausência de ar, a gente percebe que os dois vão cair ao mesmo tempo. Não vai ter diferença entre eles. Então, se eu pegar e estiver no vácuo e abandonar uma geladeira ou uma folha de papel, então se eu largo uma geladeira, eu largo uma folha de papel, no vácuo, os dois vão cair ao mesmo tempo, vão levar o mesmo tempo para chegar até o solo. Da onde vem isso, então? Isso está relacionado com a resistência do ar. Então, no primeiro caso aqui, a gente tem resistência do ar. Então, a resistência do ar faz com que a folha demore mais tempo para chegar até o solo do que a pedra. Enquanto na ausência de resistência do ar, os dois vão cair ao mesmo tempo, certo? Vão levar ao mesmo tempo. Então, a queda livre, ela vai ser o movimento de corpos que são abandonados no vácuo. Ou então, quando esses corpos são abandonados, e a gente pode desconsiderar o efeito da resistência do ar. Então, quando os corpos estão caindo livres dos efeitos da resistência do ar. Porque a resistência do ar, ela vai tentar o quê? Ela vai provocar uma diminuição na velocidade de queda, porque ela está resistindo à queda. Então, aqui, a gente vai abordar na queda livre, quando a gente estiver estudando a queda livre, a gente vai desconsiderar os efeitos de resistência do ar. A gente vai poder também considerar que ele está caindo no vácuo. Então, o problema vai poder dizer para vocês que estão caindo no vácuo ou estão caindo e você desconsidere a resistência do ar. Então, esse movimento em queda livre é um movimento em trajetória retilínea e vertical. Então, o objeto caindo, o objeto em queda livre, ele vai cair de forma vertical e retilíneamente, certo? Um corpo em queda livre, ele vai estar sujeito a uma aceleração constante. Então, um corpo quando está caindo, um corpo quando está em queda livre, ele está sujeito a uma aceleração constante. E essa aceleração constante, quando um corpo está caindo, nós vamos chamar agora de aceleração da gravidade. E vamos representar pela letra G. Então, a aceleração constante que um corpo possui quando está caindo vai ser chamada de aceleração da gravidade e ser representado pela letra G. Ao nível do mar, a aceleração da gravidade ela possui um valor aproximado para 9,8 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que, se é aceleração, a unidade tem que ser metro por segundo ao quadrado quando está no SI. Ou então, a que a gente mais vai adotar aqui vai ser o quê? A aceleração da gravidade, ou seja, G, sendo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Essa daqui que a gente mais vai usar, tanto que eu coloquei aqui a estrelinha indicando isso para vocês. Quando o problema não disser nada sobre a aceleração da gravidade, vocês podem adotar já como sendo 10. Então, se o problema não disser nada ou não der, né, um outro valor, vocês podem usar G igual a 10. Desde que não seja isso que o problema esteja pedindo para vocês calcularem,
porque a aceleração da gravidade ela vai mudar. A aceleração da gravidade aqui na Terra é 1, a aceleração da gravidade na Lua é outro valor. Em Vênus é um outro valor. Então, cada planeta vai ter a sua própria aceleração da gravidade. Cada planeta ou corpo celeste. Então, a queda livre. Então, sendo a queda livre um movimento com aceleração constante, a gente pode adotar as fórmulas do MOVE, as fórmulas do movimento uniformemente variado, e realizar algumas adaptações. Então, a gente vai pegar as fórmulas que a gente já estudou em MOVE e fazer algumas adaptações para a queda livre. Então, a gente tem aqui nossas queridas fórmulas do MOVE, a função horária da velocidade, que é V igual a V0 mais AT. Temos aqui a função horária da posição, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. E temos aqui a equação de Torricelli, que vai ser V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Que adaptações vão ser essas que a gente vai fazer para a queda livre? As adaptações que nós vamos fazer para a queda livre são as seguintes. Primeiro, no lugar da aceleração, a gente vai usar a aceleração específica para a gente, a aceleração da gravidade. Então, onde tiver A, que indica aceleração, nós vamos trocar por G, que vai indicar a aceleração da gravidade. Como na queda livre o corpo é abandonado, ele é solto, a sua velocidade inicial vai ser 0. Ou seja, se ele é abandonado, lá no início ele está parado. A aceleração dele vai ser... a velocidade inicial dele vai ser 0. Ele já está sujeito à aceleração da gravidade. Quando ele for solto, a velocidade dele vai começar a aumentar em função dessa aceleração. Então, as nossas duas adaptações até agora foram o quê? Trocar a aceleração por aceleração da gravidade, que é a letra G. Como o corpo é abandonado, a velocidade inicial é 0. Ele estava inicialmente em repouso. E nossa última adaptação aqui vai ser a seguinte. Como o deslocamento do objeto é na vertical, a gente vai considerar o deslocamento dele sendo a altura. Então, ΔS dele vai ser a altura. Vamos adotar aqui a altura pela letra H. Então, com essas adaptações, mudando aqui, a gente chega nas seguintes fórmulas para a queda livre. Primeiro, função horária da velocidade. Quando eu quero ir para a queda livre, vou fazer o seguinte. V0 é 0 porque o corpo foi abandonado. A aceleração, eu vou substituir pela letra G, que é a aceleração da gravidade. Então, para a queda livre, a função horária da velocidade fica como? V igual a G vezes t. Então, se eu quero calcular a velocidade, basta eu multiplicar a aceleração da gravidade pelo tempo de queda. Ok? Segunda forma, a função horária da posição. Função horária da posição, a gente começou lá com S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Vamos fazer aqui um macete. Vamos pegar o S0 e passar lá para o outro lado. Então, fica S menos S0, né, já que na primeira fórmula ele era positivo. Quando eu passei para o outro lado, ele ficou negativo. Então, ficou S menos S0 igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Só que S menos S0 é ΔS. Então, a fórmula fica ΔS igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. As alterações para a queda livre. ΔS eu vou trocar por H, já que o deslocamento foi a altura. Ele está caindo, então o deslocamento foi a altura. V0, né, velocidade inicial, é 0, porque o corpo foi abandonado. Inicialmente ele estava parado. E a aceleração eu vou substituir por G. Então aqui a gente tem que... Qual vai ser a fórmula que vai restar para a gente? Vai ser H, né, a altura, igual a gt quadrado sobre 2. Então, a altura vai ser a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E a equação de Torricelli vai ser como? Vai ser v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. O que a gente pode fazer aqui para a queda livre? A gente pode fazer o seguinte. A gente pode trocar o v0 por 0. Vamos eliminar o v0, já que queda livre, abandonado, velocidade inicial é 0. Então, some esse termo. A aceleração a gente vai substituir por G, que é a aceleração da gravidade. ΔS a gente vai substituir por H, que é a altura. Então, a nossa fórmula resultante vai ser o quê? Velocidade ao quadrado igual a 2 vezes G vezes
h. Então, a gente tem lá a nossa função horária da velocidade para queda livre. Temos aqui a forma para calcular a altura na queda livre, em função do tempo. E temos aqui uma forma para calcular a velocidade quando eu não tenho tempo, usando só a altura e a aceleração da gravidade. Então, tanto essa quanto a primeira calculam a velocidade do móvel durante a queda livre. Só que a primeira eu tenho tempo e a última aqui eu não tenho tempo, certo? Então, velocidade, fórmulas para calcular a velocidade e fórmula para calcular a altura. Então, resumindo aqui, essas fórmulas a gente tem para queda livre, V igual a GT, H igual a GT quadrado sobre 2 e V quadrado igual a 2GH. Lembrando que essas fórmulas tiveram origem no MOVE, nas fórmulas do movimento uniformemente variado, sofrendo algumas adaptações para a queda livre. Perfeito? Então vamos lá, fazer alguns exercícios aqui. Dois exercíciozinhos. Primeiro, exercício 1, que apesar de que em cima está posição e deslocamento vetorial, a gente está abordando a queda livre. Então, uma bola de gude é abandonada do quinto andar de um prédio, Sabendo que ela levou 2 segundos para atingir a calçada e desprezando a resistência do ar, então quando fala que é para desprezar a resistência do ar, a gente já sabe que vai ter que usar a queda livre. Calcule a velocidade da bola de gude imediatamente ao tocar o solo. E aí tem um dado aqui no problema que é para usar g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Quais são os dados que eu tenho no problema? Os dados que eu tenho no problema são o quê? Eu tenho tempo de queda, ele levou 2 segundos para cair, e eu quero saber qual é a velocidade final, qual é a velocidade imediatamente ao tocar o solo. Como eu tenho tempo, tenho a aceleração da gravidade e quero saber a velocidade, eu vou usar qual fórmula? Eu vou usar lá V igual a G vezes T. Certo? Então, vamos substituir aqui nossas informações. Então, V é o que a gente quer calcular. Igual, no lugar de G, eu vou usar 10. E no lugar de tempo, eu vou usar o 2. Então, V igual a 10 vezes 2. Logo, a velocidade imediatamente ao tocar o solo vai ser de 20 metros por segundo. Imediatamente ao tocar no solo, porque depois que ela já tocar o solo, vai começar a dissipar a sua energia e vai começar a velocidade a diminuir. Mas imediatamente tocar o solo, a velocidade dela vai ser de 20 metros por segundo. Segundo exercício, sobre queda livre. Um garoto caiu de um muro de 3,2 metros de altura. Determine o tempo que ele demorou para chegar ao chão e a sua velocidade imediatamente ao colidir com o solo. Dado g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Se o problema fala só até aqui e não dá aquele dado, eu vou precisar da aceleração da gravidade. E aí, se a gente está considerando aqui no planeta Terra, eu já posso automaticamente usar g igual a 10, se o problema não falar nada. Vamos separar aqui os dados que a gente tem no enunciado do problema. A gente tem que a altura vale 3,2 metros. E a gente quer calcular duas informações aqui. Velocidade imediatamente tocar no solo e o tempo de queda. Então vamos lá, vamos começar na ordem. Então eu vou trabalhar com um caminho aqui, mas existe outro caminho para a gente fazer essa questão. Mas o caminho que eu vou fazer aqui no vídeo vai ser esse, depois na aula a gente trabalha com o segundo caminho. Então vamos lá, vamos observar esse caminho aqui. Quero calcular a velocidade. O que eu tenho? Eu tenho a altura e tenho a aceleração da gravidade. Qual forma que eu vou poder usar? Vou poder usar, como eu quero velocidade, eu teria duas opções. Ou fazer V igual a GT, e aí eu precisaria do tempo, que eu não tenho, é justamente o que ele está pedindo também. Ou eu tenho V ao quadrado igual a 2GH, que é justamente o que eu vou poder usar. O que eu vou poder usar? Eu tenho o valor de G e tenho o valor de H. Então vamos lá, V ao quadrado igual a 2 vezes 10 vezes 3,2, que é a altura do muro, que é a altura que ele teve caindo. Multiplicando aqui, V ao quadrado igual a 64. Tira a raiz, V igual a 8 metros por segundo. Então, a velocidade do garoto imediatamente ao tocar no solo, caindo desse muro de 3,2 metros de altura, vai ser de 8 metros por segundo.
Então, achamos a primeira informação. Qual é a segunda informação agora? É calcular qual foi o tempo de queda. E aí, o tempo de queda, a gente vai ter que usar o quê? V igual a G vezes T. É a única opção? Não, mas é o mais fácil, porque eu tenho V igual a GT, eu já calculei a velocidade imediatamente ao tocar no solo, então agora vai ser mais fácil fazer o seguinte, no lugar de V, eu uso 8. 8 igual a, no lugar de G, vou substituir por 10, então 8 igual a 10 vezes T. Como eu quero descobrir o valor de T, passa-se 10 para o outro lado, dividindo. Então, 8 dividido por 10 igual a T. Logo, T igual a 0,8 segundos. O tempo de queda foi de 0,8 segundos. Então, beleza, pessoal? Fizemos aqui 2 exercícios de queda livre. Então, agora é nós trabalharmos com as outras tarefas e ficar atento aos próximos conteúdos. Então, por hoje é isso. Aguardo vocês nos próximos encontros. Até mais. Tchau, tchau.